Deus. Quantos têm expectativa para a palavra nessa noite? Glória a Deus. Eu declaro em nome de Jesus, Deus fluindo através da minha boca, Deus fluindo no teu coração. Que não seja a minha voz a alcançar o teu coração, mas que seja a voz de Deus falando contigo. Eu declaro em nome de Jesus, toda resistência já foi anulada, toda resistência já caiu por terra. E eu declaro o poder da palavra entrando no teu coração e gerando fé, gerando base para tudo aquilo que Deus deseja fazer nesse ano. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Bom, você que pode, abra sua Bíblia por favor em 2 Coríntios 1:19 e vamos passear um pouco naquilo que Deus tem para essa noite. 2 Coríntios 1:19. Eu quero falar hoje a respeito de fé para experimentar as promessas de Deus em 2017, amém? Minha palavra hoje é a respeito de uma visão de fé. E segunda carta aos Coríntios 1:19 diz: pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve o sim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus? Você pode declarar isso? Diga: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Cara, olha só que incrível. O que Paulo está dizendo aqui é: por conta de Cristo, o Filho de Deus, aquele que nós temos anunciado, por meio deles não existe mais agora o sim e o não para as promessas liberadas por Deus. O que Paulo está dizendo é o seguinte: toda promessa liberada por Deus, agora você não tem mais dúvida se ela vai acontecer ou não. Você está entendendo isso? O que Paulo está dizendo é: toda promessa que foi liberada por Deus, não por homens, mas uma promessa gerada em Deus, liberada por Deus, não há mais dúvida, porque agora em Cristo nós temos dele apenas o sim. Cara, essa afirmação é tão poderosa. Ela traz para mim uma certeza, uma segurança de que tudo aquilo que Deus me prometeu, de fato, em Cristo, Ele vai cumprir. Agora olha só que lindo, a palavra é tão rica, às vezes a gente passa sem perceber alguns detalhes. O que Paulo está dizendo é: nele sempre houve o sim, pois tantas quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas nós temos em Cristo sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós. Sabe o que significa amém? Significa assim seja. O que Paulo está dizendo é: nós só temos autoridade para dizer assim seja, porque estamos em Cristo. Você só tem autoridade para dizer: sim, Senhor, eu concordo com essa promessa liberada sobre a minha vida, porque você está em Cristo. Ou seja, em Cristo nós temos autoridade para selar na terra promessas que já foram liberadas nos céus. Cristo me habilita a receber. Você pode declarar: Cristo me habilita a receber toda a promessa de Deus sobre mim. O cumprimento da promessa está condicionado a uma coisa: está condicionada a Cristo. E é por isso que é muito louco, principalmente no final de ano, a gente recebe em todas as igrejas do Brasil, isso é comum em todo mundo, final de ano, início de ano, pessoas que não são cristãs ou que não querem um compromisso com Deus, mas que são simpatizantes da fé, lotam as igrejas. Quantos aqui já ouviram esse termo, simpatizante? Mano, você é cristão? Não, eu sou só simpatizante. Você é evangélico? Cara, eu estou vendo você na igreja direto. Não, eu sou só simpatizante. É maravilhoso o fato de você simpatizar com Cristo, é maravilhoso. Só tem um grande problema nisso. Toda promessa que você ouve sendo liberada, por mais que você possa ouvi-las, você não tem autoridade para que elas se cumpram, porque isso só está disponível para aqueles que estão em Cristo. Cara, isso é muito louco, porque existem milhões de pessoas ouvindo e simpatizando com as promessas. E existe algo ainda mais perigoso: existem milhões de pessoas se frustrando porque um dia ouviram uma promessa, simpatizaram com aquilo que foi declarado, não viram se cumprindo e começaram a achar que Deus não tem poder para cumprir. É claro que Ele tem, mas para que Ele cumpra a promessa que Ele liberou, existe uma condição: que você esteja em Cristo.
Essa é uma boa notícia para todos aqueles que estão em Cristo, porque nós temos a certeza de que as promessas que Ele liberou vão se cumprir, amém? Simpatizantes da fé ouvem tudo quanto é liberado para a igreja, mas não tem como receber porque ainda não são igreja. Eu quero falar sobre alguns perfis que talvez você se encontre em um deles, para que a gente possa mudar e romper 2017 recebendo de Deus tudo aquilo que a gente ainda não experimentou. Quantos querem receber algo sobrenatural em 2017? Quantos querem romper em 2017? Sabe, existem 3 coisas que a fé não te convida a ser. A primeira delas é otimista. A fé não te convida a ser otimista. A fé não te convida a ser pessimista, tão pouco. Muito menos realista. Eu vou explicar por quê. Sabe, uma pessoa otimista é alguém que se sente animado com algumas coisas. Se você for conversar com alguém otimista, pode estar tudo ruim, mas ele está sempre com uma boa expectativa. E aí, mano, como é que estão as coisas? Está tudo ruim ao redor dele, mas ele está sempre animado. André, isso é ruim? É claro que não. A gente tem que estar sempre com uma expectativa positiva. O grande problema do otimista é aonde ele está pautando toda a sua expectativa. O otimista normalmente ele está feliz e animado por conta do que ele está sentindo. Cara, eu estou sentindo que alguma coisa vai mudar. Mano, eu estou sentindo que 2017 vai ser diferente. Cara, eu estou sentindo. André, qual o problema? O problema é que se a emoção mudar e ele sentir algo diferente, tudo aquilo que ele estava esperando cai por terra, porque está sendo pautado em emoção, e emoção passa. Você pode declarar comigo: a emoção passa, mas as palavras de Deus permanecem para sempre. A fé não te convida também a ser pessimista. Ninguém gosta de estar do lado de alguém pessimista, fala a verdade. Esses dias eu estava viajando para São Paulo. Eu sei que eu tinha que pegar um voo ali no Santos Dumont. Aí eu perdi a hora, acabei indo de barcas. E quando você desce lá nas barcas, já tem vários táxis esperando para te levar para o Santos Dumont. Eu fui pegar logo um taxista abençoado, super de bem com a vida. E aí ele já começou a reclamar da minha mala, porque a mala não cabia no porta-mala e ele teve que botar no banco da frente. E aí foram 5 minutos só com ele forrando com o jornal para botar a mala no banco da frente. E eu quase perdendo o voo, já estava assim: amigo, pode botar no meu colo, eu só preciso chegar no aeroporto, pelo amor de Deus. Depois de 5 minutos a gente entrou no carro e a gente foi até o aeroporto, e eu fui ouvindo reclamação de lá até chegar no aeroporto. E ele reclamava de tudo, ele reclamava do imposto, ele reclamava do governo, ele reclamava do trânsito. O trânsito mudou, estava tudo ruim. E eu só ouvindo reclamação. Aquele carro começou a ficar pequeno, porque o ambiente fica ruim, fica desagradável quando você está ao lado de alguém que só pensa coisas negativas. Eu já estava pensando, cara, eu tinha que ter ido de Uber, não sei porque que eu fui pegar um táxi. Tô brincando. Se tiver algum taxista, por favor, eu tô brincando. Galera do Uber empolgada, né? E é interessante, sabe por quê? Para o pessimista, cara, tudo sempre está ruim. Eu vou dar um exemplo. Se você chegar para o pessimista e falar assim: mano, você ficou sabendo? Salário mínimo vai aumentar R$2.000. Aí o cara vai falar: agora quebrou o país. Como é que microempresário vai pagar R$2.000 salário? Ih, vai ser demissão em massa. Previdência privada vai falir. Agora, se você chegar para esse mesmo pessimista e falar: mano, você viu que loucura? Vão diminuir R$200 de salário mínimo. Ele vai falar: ih, agora já era. País em crise, recessão. Para o pessimista tudo está sempre ruim. Por quê? Porque ele reflete nas atitudes dele aquilo que está dentro dele. André, por que então a fé não espera que a gente seja realista? Eu vou te explicar o porquê. Não tem problema nenhum em você ser realista. Na verdade, a nossa fé ela tem que ser racional. Sabe, o realista é aquele que tem convicção naquilo que é real. Sabe qual é a grande questão? Real sobre qual ponto de vista? Tem gente que é realista, mas a minha pergunta é: você está sendo realista sobre qual ponto de vista? Ei, presta atenção. Uma doença é real, sim ou não? É claro que é. Depressão é real, sim ou não? É claro que é. Divórcio é real também, desemprego é real também, tristeza é real também. Todas essas coisas são reais. A grande questão é, depende do ponto de vista que você está encarando, porque uma caminhada de fé não rejeita a realidade, mas entende que sobre toda a realidade existe uma realidade dos céus que se sobrepõe a elas. Uma caminhada de fé, você pode aplaudir a Ele? Sabe, uma caminhada de fé não rejeita essas realidades, mas ela não se submete a elas.
André, você está me convidando agora então a ser alienado? É claro que não, eu só estou te convidando a não se submeter àquilo que para todo mundo é real, porque aqueles que estão em Cristo vivem agora sobre uma nova ótica do que é real. As realidades que eu vivo não são as realidades que eu vejo, são as realidades que eu creio. As realidades que eu vivo, cara, vem de Deus, vem dos céus. Não está pautado no que eu posso ver, porque a minha visão é limitada. Mas não existe limite para aquilo que Deus deseja fazer. É por isso que você vê na tua casa alguma crise. Aquilo é real, sim, mas existe uma realidade que se sobrepõe a ela. E é Jesus Cristo, aquele que pode restaurar todas as coisas. Jesus Cristo, aquilo que é tudo em todos, aquele que enche todos, aquele que criou todas as coisas. Ei, existem realidades que a gente conhece, sim, mas Cristo veio para nos apresentar realidades superiores a elas. Caminhada de fé não é ser realista segundo a ótica da terra, é ser realista segundo a ótica do céu. Existe uma realidade no céu que é muito superior àquela que a gente tem experimentado aqui. É por isso que é tão louco a missão da igreja, porque a missão da igreja é te encorajar a receber tudo aquilo que Deus tem para você aqui, mas sem perder o foco de que na verdade você vai morar lá. Você tem noção do quanto isso é louco? São dois mundos completamente paralelos e acontecem ao mesmo tempo. Enquanto eu estou falando com você, por mais que talvez algumas pessoas aqui possam não entender, por mais que talvez algumas pessoas aqui possam até desejar rejeitar o que está sendo falado, existe poder na palavra de Deus capaz de alcançar o teu coração e mudar a tua história. Sabe o que é isso? É uma realidade que a gente não consegue ver, mas a gente pode sentir. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sabe, em Cristo nós temos o mesmo poder criativo de Deus para gerar novas realidades em fé. Você sabia que Deus é um Deus criativo? É por isso que Gênesis, quando fala da origem de todas as coisas, fala a respeito de tudo aquilo que Deus criou através da palavra. Agora Deus compartilha com você a mesma palavra, o mesmo poder e o mesmo Espírito. Para que você acha que Ele te deu tudo isso? Para você ficar esperando que um pastor ore por você para declarar algo novo sobre a tua casa? Para você ficar esperando que um profeta usado por Deus possa ir na tua casa e declarar novidade? Não, preste atenção. Deus compartilha o mesmo poder que Ele usou para fazer a criação em todas as coisas. Deus compartilhou do mesmo Espírito que Ele utilizou para criar todas as coisas. E Deus compartilhou do nome dEle, que é nome sobre todo nome. Sabe para quê? Para que você possa declarar novas realidades em fé. 2017 está começando, meu irmão. O meu convite para você é abrir a sua boca e declarar realidades em fé, coisas que os seus olhos não conseguem ver, mas o seu espírito crê que já são reais. É por isso que a palavra de Deus diz que a fé é tratar as coisas que não são. Olha só que interessante, a fé é tratar as coisas que não são, ou seja, segundo a realidade da terra, elas não são. Mas o convite da fé é tratar elas como se já fossem. Para todo mundo que te conhece, a restauração da tua casa não é algo possível. Para você, já é algo real. Para todo mundo que te conhece, a conversão de toda a tua família não é algo possível. Talvez para alguns aqui, você ser restaurado financeiramente não seja algo possível. Para minha família, a gente já viveu essa realidade. Sabe, eu fui experimentado em inúmeras áreas, e eu não vou dizer que foi Deus que fez isso. Não creio que Ele trabalha dessa forma. Mas vocês estão vendo um cara novo, embora eu estou um pouco acabado, mas ainda sou novo, que já passou por uma série de coisas. Desde quebrar financeiramente até ter um problema sério de saúde dentro de casa. Sabe o que isso me fez? Me respaldou em ter autoridade para declarar o que Deus pode fazer, porque na minha vida Ele já fez. Deus pegou a minha família completamente quebrada, destruída financeiramente e restaurou. Ei, o Deus que fez comigo vai fazer com você também, se é a tua necessidade. Deus entrou na minha família há 10 anos atrás. Meus pais se converteram, minha irmã se converteu, eu me converti. Hoje eu estou aqui declarando com uma autoridade: eu e toda a minha casa servimos ao Senhor. E essa realidade está disponível para você também. André, para mim é impossível. Em fé você pode declarar: isso já é real. Cara, está nascendo 2017, está nascendo o melhor ano da tua vida. Você tem noção disso? Está nascendo o ano em que promessas que Deus te fez, agora porque você está em Cristo, elas são acessíveis e reais. Você pode declarar isso comigo? Declare: toda promessa feita por Deus para a minha vida já é real.
A gente precisa manter a nossa mente cativa ao nosso espírito. Eu li essa semana uma frase do Bill Johnson que eu achei maravilhosa. Olha só o que ele disse. É um pastor que tem sido muito usado por Deus. Ele tem feito um grande avivamento. Ele é o pastor da igreja Bethel. E ele falou o seguinte: a mente é um ótimo servo, mas é um péssimo mestre. Sabe qual é o papel da mente? É se submeter à autoridade do Espírito. Quando a sua mente fala mais alto, você começa a duvidar daquilo que Deus já te liberou. Eu poderia dar inúmeros exemplos, mas eu preciso correr. Se a gente for analisar, desde Pedro afundando em meio à tempestade, até Tomé não acreditando que Jesus havia ressuscitado, tudo isso é porque a mente deles não era mais serva, mas se tornou Senhor. Quando a sua mente se torna Senhor, você passa a se mover por aquilo que você entende. Ei, você quer romper em 2017? Não se preocupa mais em entender tanto das coisas, se preocupa apenas em estar disponível para o que Deus quer fazer através de você. Sinceramente, eu não estou entendendo algumas coisas que Deus está fazendo, de verdade. Eu tive algumas experiências esse ano que eu não entendi, mas eu tive uma convicção: Ele desejou fazer isso, para mim é suficiente. Você tem noção do que você vê Deus fazendo algo na tua frente? Você vai falar: Deus, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. Eu não estou entendendo essa provisão, eu não estou entendendo essa honra, eu não estou entendendo essa restauração, eu não estou entendendo o cumprimento dessa promessa. E é como se Ele falasse: filho, não precisa se preocupar em entender, apenas usufrua daquilo que eu te dei. Cara, 2017 vai ser o melhor ano da tua vida. Eu creio e eu declaro isso. 2017 está nascendo e você vai começar diferente de todos os outros anos. Você vai começar mais maduro. Você vai começar com mais autoridade. Você vai começar completamente disponível para receber as promessas de Deus. Quantos creem nisso? Diga amém. Eu recebo. Glória a Deus. É por isso que a gente precisa ser renovado pelo nosso entendimento. É por isso que a palavra diz em Romanos 12: não se amoldem ao padrão desse mundo, ou seja, não se movam mais de acordo com o que o mundo diz que é possível, mas antes transforme-se pela renovação do seu entendimento, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É impossível experimentar a vontade de Deus sem que o nosso entendimento seja transformado. Eu quero compartilhar com vocês o segundo tópico dessa palavra, que fala a respeito das nossas necessidades. Você pode declarar comigo? Diga: Deus não se move pelas minhas necessidades. Sabe, esse é um ponto que deixa muita gente em crise em relação ao cristianismo. Porque a gente vê pessoas passando dificuldade, a gente fala: onde é que está Deus nessa situação? Por que Deus não intervém de alguma forma? Por que Deus não transforma essa realidade? Deus já fez isso. Ele enviou o seu único filho. Ele deu o seu único filho, para que agora todo aquele que nele crê tenha acesso à vida eterna e tudo aquilo que o filho dele tem. Sabe, Deus não se move pelas nossas necessidades, Deus se move pela nossa fé. Então a única coisa que vai te impedir de experimentar algo novo é se você não tiver fé de que Ele é fiel para fazer. Na minha vida teve momentos que eu experimentei de coisas e momentos em que eu não experimentei. Será que Deus tinha menos poder para fazer do que tinha antes? É claro que não. Será que Ele estava menos interessado em fazer na minha vida do que Ele já foi interessado antes? É claro que não, porque o caráter de Deus não muda. Então o que mudou? A minha fé. Quando eu tenho fé e eu creio naquilo que a palavra de Deus declara a meu respeito, nada é capaz de me impedir de experimentar. Olha o que a palavra de Deus diz em Hebreus 11: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Quantos aqui nessa noite creem que Ele existe? Quantos creem que Ele recompensa quem o busca? André, Deus não se move segundo as minhas necessidades, não. Ele se move segundo a tua fé, porque é impossível agradar a Deus se você não crê que Ele existe. Agora a palavra de Deus diz que para aqueles que creem que Ele existe, existe uma promessa também. Ele vai liberar tudo aquilo que você busca sobre a tua vida. Aqueles que creem que Ele existe, têm todo o clamor sendo respondido por Ele. A gente estava compartilhando isso domingo passado, se eu não me engano. Eu preguei sobre origem. E é interessante porque a gente vê Deus criando. Olha só que coisa interessante. Gênesis fala sobre a criação. Primeiro Deus cria,
todo o ambiente, Deus cria os céus, a terra e o mar. Depois Deus cria os seres que vão viver na terra, os seres que vão viver nos céus e os seres que vão viver no mar. Eu fiquei analisando isso, e é importante a gente entender isso, porque o mesmo Deus que criou todas as coisas lá no início, continua criando nas nossas vidas hoje, amém? Sabe o que eu aprendi? Antes de Deus gerar todas as coisas, Ele criou o ambiente para recebê-las. Ei, 2017 está nascendo. O convite que Ele te faz é: gere um ambiente para que tudo aquilo que eu tenho para você possa ser gerado também. Você quer milagre sobre a tua casa? Gere um ambiente de fé na tua casa. Você quer transformação sobre a tua vida? Gere um ambiente de fé dentro de você. Quando o ambiente é criado, Deus libera uma palavra e diz: agora haja tudo aquilo que eu prometi sobre você. É como alguém que está esperando por um carro e não se habilitou para isso. É como alguém que está clamando pela chuva e não arou o campo. Deus vai falar assim: filho, eu tenho ouvido o teu clamor para que eu envie chuva, mas você não se preparou. Se eu envio chuva agora, vai destruir toda a tua plantação. Ara primeiro o campo, se prepara para o que eu tenho para fazer, porque quando o meu romper vier, você precisa ter bases para receber tudo que eu vou te dar. Qual o sentido de Jesus demorar 30 anos para que Ele pudesse iniciar o seu ministério? Você crê que Jesus poderia ter começado a curar com 10 anos? É claro. Jesus era o verbo que se fez carne. Jesus era o próprio Deus. Ele era 100% homem, mas Ele também era 100% Deus. Havia poder e autoridade nele. Por que então Jesus não iniciou o seu ministério com 10 anos, com 12 anos? Por dois motivos. Primeiro, porque Ele estava sendo preparado para o tempo certo. Segundo, porque pessoas ao seu redor estavam sendo preparados para tudo aquilo que iria acontecer. Quando Jesus morre, você vê as pessoas que estavam ao lado dele na cruz. Elas foram preparadas para aquele momento, porque a partir da morte dele nasce então a igreja. Ei, tudo aquilo que Deus tem para você reservado vai fluir quando você criar um ambiente para receber. Você pode levantar a tua mão e declare: Pai, em 2017 eu desejo receber toda boa promessa liberada sobre mim. Por isso gera em mim um ambiente certo para receber o novo de Deus. O ambiente está sendo gerado, amém? Glória a Deus, pode aplaudir a Ele. O ambiente está sendo gerado, agora você só precisa declarar aquilo que a palavra já te disse. Existe novidade de Deus para você, existe um novo de Deus para a tua casa. Romanos 4,18 diz, aumenta só um pouco por favor o meu microfone, eu estou ficando sem voz. Romanos 4,18 diz: Abraão, esperando contra a esperança, olha que louco isso. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sabe o que significa isso? Esperar contra toda esperança significa colocar a tua expectativa acima daquilo que é lógico. Ele esperava contra toda esperança, ou seja, a expectativa dele estava pautada em algo que era impossível de acontecer. Mas a palavra logo em seguida diz: mas ele creu para vir assim a ser pai de multidões. Ou seja, foi necessário que ele pudesse crer na promessa que foi liberada, para que aí sim a promessa fosse cumprida. Ei, para que a promessa de Deus se cumpra na tua vida, você precisa crer nela. Sabe qual é a maior mentira que a gente já até cantou? Tem uma música famosa que fala sobre isso. Sem perceber, às vezes por inocência, a gente já cantou e declarou: quem tem promessa de Deus não morre. Não. Isso é uma grande mentira, porque se eu entendo que quem tem promessa não morre, eu entendo que quem está morrendo fora da presença de Deus não era predestinado a viver algo com Deus. É claro que quem tem promessa morre. Você sabia que quem tem promessa pode morrer sem ver nenhuma promessa se cumprir? Por quê? Porque Deus mudou de ideia? Não, porque você precisa crer na promessa para que ela se torne real. Abraão poderia ter rejeitado a promessa de Deus. Abraão hoje poderia ser alguém que talvez a gente nem conheceu falar, alguém que a gente nem ouviu falar, mas por que milhares de anos depois a gente continua falando dele? Porque em um momento da história, a promessa que Deus liberou sobre ele, ele creu e por isso recebeu.
Existem promessas de Deus liberadas sobre você. O meu convite nessa noite é que você possa crer para que elas então venham a se cumprir. Aleluia, assim lhe fora dito, e assim será a sua descendência. Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem é filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso Deus promete e deixa de cumprir? Ontem a gente teve aqui uma manifestação incrível, sobrenatural do poder de Deus. O pastor Fadi Fará estava aqui ministrando milagres, e logo no início ele chamou algumas pessoas. Olha para mim, por favor, eu já estou terminando, eu preciso de 5 minutos. Ele chamou algumas pessoas vieram à frente, e ele falou assim: quem precisa ser curado, vem à frente, por favor. Algumas pessoas vieram, e quando chegaram aqui, ele falou: não precisa dizer nada. Não precisa dizer nada, eu só preciso que você fique aonde você está. E ele começou a orar, e as pessoas foram curadas. Ele começou a orar, e pessoas foram curadas aqui na nossa frente. Ei, olha só que coisa linda, eu quero liberar uma chave sobre você. A gente foi jantar depois do culto, e a minha pergunta, lógico, foi: pastor, por que você se preocupava em pedir para que ninguém falasse nada? Olha o que ele me respondeu: é porque quando eu convido as pessoas à frente, elas têm uma atitude de fé. Amém? Ele me disse: eu prefiro uma atitude de fé do que uma confissão de dúvida. Isso é muito louco. Porque quando a pessoa vem à frente, você começa a perguntar: você crê? Deus pode te curar? Se você tem alguma dúvida, você vai declarar, mas você não crê de fato no teu coração. É por isso que muitas vezes a gente não recebe aquilo que Deus deseja fazer. Ele falou: André, eu prefiro uma atitude de fé. Se a tua atitude de fé te trouxe até aqui, não declara mais nada, não fala mais nada, Deus já te curou. Ei, toda boa promessa que vem de Deus vai se cumprir, porque Ele não é filho do homem para que se arrependa. Mas é necessário em nós uma atitude de fé e crer que aquilo que Ele liberou, Ele também é fiel para cumprir. Quantos creem nisso, digam amém. Há uma diferença muito grande entre eu acreditar que Deus pode fazer e eu caminhar como se aquilo já tivesse sido feito. Porque se eu acredito que Deus pode fazer, o que eu tenho é uma esperança. Se você chegar para qualquer pessoa que não caminha com Deus, não tem vida com Deus, não tem intimidade, talvez nem gosta muito de igreja, não tem nenhum acesso à palavra, você perguntar: cara, você acredita que Deus pode fazer milagres? Sim, eu acredito. Existe nessa pessoa uma esperança. Só que o que Deus tem reservado para nós, filhos, não é uma esperança apenas, mas é uma certeza. É por isso que a palavra de Deus diz que a gente vai tratar as coisas que não são como se já fossem. Sabe o que é isso? É uma certeza gerada em Deus. É muito mais do que você acreditar que Ele pode fazer, é você ter a certeza de que Ele já fez. Ele já fez, cara, sobre a tua casa aquilo que você precisa. Ele já fez sobre a tua vida aquilo que você precisa. A distância entre aquilo que Ele já fez e a sua realidade hoje é só você crer e declarar a palavra. Hebreus 11 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e é a prova das coisas que não vemos. Terceiro ponto que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Quantos estão recebendo, digam amém. É sobre zona de conforto. Eu já perdi a conta de quantas coisas eu deixei de experimentar em Deus, porque eu preferi me manter numa zona de conforto. Sabe, a descrença, ela pode deixar você até mais confortável, porque ela assume riscos. Eu sei que você conhece alguém que talvez já está na igreja há anos, mas você fala de cura e essa pessoa diz: ah, cara, eu até creio que Deus pode curar, mas eu acho que não é bem assim como a igreja fala. Talvez alguém que está sentado do teu lado e está na igreja há anos, mas não crê no batismo no Espírito Santo, não crê no mover, no poder, no fluir do Espírito Santo. Eu já fui um desses. Sabe por quê? Porque a descrença, ela é confortável, porque ela não assume riscos. Você fica dentro daquilo que você conhece. Então, se você não fala em línguas, você só sabe isso e você diz: não é possível que alguém possa falar em línguas, isso é algo da cabeça deles. Só que aquilo que Deus faz não se limita àquilo que eu sei. Ei, olha só que louco. Sabe por que às vezes a gente caminha descrente, mesmo estando com Deus, mesmo estando dentro da igreja, mesmo caminhando com Ele? Porque a descrença, ela é confortável, porque você sempre vai suprir suas expectativas. Ei, olha para mim.
toda pessoa descrente sempre vai suprir suas expectativas. Como assim, André? É muito difícil você ver alguém que é descrente não ter a expectativa dele suprida. Sabe por quê? Porque as expectativas são sempre baixas. Quando você espera pouco, você recebe pouco, e para você parece que está tudo bem. Cara, eu só quero sentir um pouco de paz. Você vai sentir paz. Você está num ambiente onde a unção de Deus flui, é óbvio que você vai sentir. Cara, eu só quero ouvir uma palavra que traga conforto ao meu coração. Você vai sentir, a palavra para você vai ser como uma anestesia. Durante alguns dias ela vai fazer com que você não lembre mais do que te dói. Só que evangelho não é anestesia, evangelho é transformação. O que Deus nos convida a fazer é romper o sobrenatural. Sabe o que significa romper? É você sair da zona daquilo que você entende e já experimentou, e você ir para um novo. É quando Deus fala assim: André, os seus olhos te dizem que não é possível, mas pode caminhar, porque eu vou te sustentar. Isso é uma caminhada em fé, romper a zona de conforto. Sabe, eu lembro que quando eu me converti, eu não acreditava que o batismo com o Espírito Santo era algo disponível para todo mundo. Eu acreditava que era um dom de Deus para alguns. Para mim era confortável acreditar assim. Sabe quando isso mudou? Quando eu estava pregando na garagem da minha casa para dezenas de jovens, e eu fui batizado com o Espírito Santo do nada. Aquilo que antes eu não acreditava, agora para mim passou a ser uma realidade. Me tirou da zona de conforto. Ei, existe muito mais de Deus do que aquilo que a gente compreende. Existe muito mais de Deus do que aquilo que a nossa mente entende. O que eu quero te convidar em 2017 é você romper o sobrenatural. Sai da zona de conforto. Você precisa de milagre na tua casa. Você precisa de uma cura física. Ei, existe poder em Deus para isso. Creia. Existe poder em Deus para livrar o teu filho do vício das drogas. Existe poder em Deus para mudar a tua realidade. Existe poder em Deus para romper financeiramente o teu negócio. Existe poder em Deus para fazer todas as coisas. A gente precisa sair dessa zona de conforto e se limitar só àquilo que a gente já experimentou. Depois dessa experiência com o Espírito Santo, eu já experimentei tantas outras. E Deus, eu estou disponível para experimentar muitas outras em 2017. Quantos querem experimentar algo novo de Deus esse ano? Sai da zona de conforto, cara. Existe mais de Deus. O problema quando a gente espera pouco é que a gente sempre recebe pouco. A descrença pode até deixar a gente mais confortável, mas ela nunca vai gerar os milagres que você necessita. Nunca vai gerar os milagres que você necessita. Eu estava falando esses dias, acho até que eu compartilhei ontem com o pastor Fadi. Eu vi um pastor falando essa semana algo que eu achei maravilhoso. Eu quero resumir bastante. Ele falando sobre o desafio de Noé. Ele falou o seguinte: cara, a gente vê Noé construindo durante 120 anos uma arca. Quantos aqui creem que 120 anos é muito tempo? Diga, eu creio. É muito tempo. Você já imaginou a sua sogra durando 120 anos? Você já imaginou o financiamento de carro durante 120 anos? Você já imaginou algumas situações durante 120 anos? Agora imagina você trabalhar todos os dias durante 120 anos fazendo a mesma coisa, construindo uma arca. Se tem algumas sogras aqui, eu peço perdão em nome de Jesus, mas amamos vocês. Eu vou falar igual o pastor Mac agora. O ventre de vocês gerou a melhor promessa sobre nós. Amém? Eu amo minha sogra. Se ela não estiver aqui, fica mais fácil. Não, ela é sensacional, de verdade. Se ela não estiver aqui, fica mais fácil que eu edito depois no vídeo. Ei, presta atenção, olha para mim. Você já imaginou 120 anos você dedicado a fazer a mesma coisa? E esse pastor, ele propõe uma reflexão. Ele falou o seguinte: o maior desafio de Noé não foi construir a arca. O maior desafio de Noé foi deixar a arca. Porque depois de 120 anos trabalhando para fazer uma coisa, Deus chega para ele e fala: agora abre mão de tudo aquilo que você conhece e vai experimentar o novo que eu tenho para você. Talvez esse seja o convite de Deus para você em 2017. Ei, você passou anos se dedicando a alguma coisa. Você passou anos se dedicando talvez a um trabalho, a uma profissão, talvez a uma empresa, talvez a um projeto que Deus já disse que não vai para frente. Talvez isso está te trazendo cansaço. Você está cansado de tanto fazer na força do teu braço e isso não está rompendo. Ei, o desafio não é construir, o desafio é abrir mão daquilo que construímos para viver o novo de Deus. Sair da zona de conforto pode ser maravilhoso, porque todo lugar que Deus leva a gente, Ele revela a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Amém?
E eu estou finalizando agora, eu quero compartilhar com vocês o último tópico dessa mensagem. Eu quero falar a respeito de medo. Quantos aqui já tiveram medo? Quantos aqui tiveram medo de levantar a mão para dizer que já tiveram medo? Todo mundo já teve medo em algum momento da vida. Isso é normal, isso é natural. Agora, para a gente que caminha em fé, tem um grande problema. É que o medo e a fé não coexistem. Aonde existe medo, a fé é anulada. Aonde existe medo, a fé não tem mais como fazer nada, porque o medo se sobrepõe à tua fé. É por isso que a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Sabia que tem pessoas que não têm experimentado coisas novas em Deus, um romper em Deus, porque tem medo? Você sabia que a nossa geração é a geração que mais tem enfrentado problemas emocionais? Nunca uma geração enfrentou tantos problemas como depressão, síndrome do pânico, ansiedade, distúrbios emocionais. Crianças com 10 anos que já são ansiosas. Sabe o que isso revela? A gente tem sido cercado por medo. Mas existe uma palavra de Deus para ser liberada sobre a tua vida nessa noite. E essa palavra, se existe algum medo no teu coração, alguma preocupação, alguma ansiedade, vai ser completamente despedaçado hoje em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Medo e fé não coexistem. 2 Timóteo 1,7 diz: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. O espírito que habita em você foi o mesmo espírito capaz de ressuscitar Jesus dentre os mortos. Existe poder nesse espírito, existe autoridade nesse espírito. Você não precisa ter medo de nada, porque se Deus é por nós... Cara, essa declaração é suficiente para gerar paz em toda a igreja. Se a gente se apegar nessa verdade, a gente não precisa ter ansiedade ou ter medo algum. Você pode declarar isso comigo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, quem será contra você? Se Deus é pela sua família, quem será contra a sua família? Se Deus é pela sua casa, quem será contra a sua casa? Se Deus é pelo teu casamento, quem será contra o seu casamento? Sabe essa palavra, quando ela pergunta quem será, não diz que não vai ter ninguém que vai se levantar. Todo o inferno está preocupado em te destruir. A pergunta na verdade é: quem será capaz de te destruir? Quem será capaz de te impedir? Quem será capaz de impedir o romper de Deus? É por isso que a palavra declara: se Deus é por nós, quem será capaz de nos tocar? É maravilhoso. Eu estou finalizando já e eu quero compartilhar com você 3 momentos na história em que, por medo, as pessoas quase não experimentaram da revelação do que Deus desejava fazer. Olha só que interessante. Quando o anjo chega para Maria, o anjo de Deus chega para Maria para declarar que no ventre dela está sendo gerado o Filho de Deus. Quantos lembram dessa passagem? Vocês estão comigo, amém? Olha que louco isso. Maria está lá super tranquila e aí aparece então o anjo do Senhor. E a primeira coisa que ele diz é: não temas. Porque quando o sobrenatural se apresenta para a gente, é normal a gente ter medo. É normal a gente ter medo, porque é algo diferente. O anjo chega para ela e ele diz: Maria, não tenha medo. Eu vim aqui agora declarar que no teu ventre vai ser gerado o Filho de Deus. Jesus nasce, começa o seu ministério, e na metade do seu ministério tem uma passagem que fala a respeito de uma tempestade. Existiu uma grande tempestade, os discípulos estavam no barco, então aparece Jesus andando sobre as águas. E sabe o que acontece? Os discípulos têm medo. Jesus chega para ele e diz: não temas. E os discípulos, olhando para Jesus andando sobre as águas, começam a perguntar: será que é um fantasma? Jesus fala: ei, não temas, porque sou eu. Eu estava analisando, antes do nascimento de Jesus, medo e revelação de quem Ele é. Durante o ministério de Jesus, medo e revelação de quem Ele é. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, isso aconteceu também. Abra comigo em Lucas 24. Lucas 24, versículo 1. Lucas 24, 1 diz: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo,
as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram então removida a pedra do sepulcro, mas quando elas entraram, elas não encontraram o corpo de Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer, e de repente 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol se colocaram ao lado delas. E elas, amedrontadas, as mulheres então baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Quando o anjo chega para ela para dizer que Jesus havia ressuscitado, o que houve nelas? O que houve naquelas mulheres? Sabe o que Deus falou comigo essa tarde? Antes da revelação de todo o propósito que Ele tem para nós, pode até existir medo e dúvida, mas depois que Ele se revela, o que existe é milagre. Houve medo em Maria, mas ela gerou Jesus. Houve medo nos discípulos, mas Ele acalmou a tempestade. Houve medo naquelas mulheres quando o anjo se apresenta, mas elas puderam saber e declarar que Jesus havia ressuscitado. Ei, eu não sei se tem algum medo, ansiedade ou preocupação no teu coração, mas o que eu vim declarar é que por mais que tenha medo, o verdadeiro amor lança fora e declara para você: ei, existe um novo de Deus nascendo hoje. Existe um milagre de Deus nascendo hoje. Se você está ansioso, lança sobre Ele toda a vossa ansiedade. É o que a palavra de Deus diz: ei, lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Se você está preocupado, se você está pensativo, o que eu quero te convidar é ter menos tempo pensando no problema e ter agora mais tempo em 2017 se alegrando na promessa. Existe uma promessa dos céus liberada sobre você e Ele é fiel para cumprir. Eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus e a gente vai romper em fé. Fique de pé em nome de Jesus. Ei, você que pode, feche teus olhos em nome de Jesus. A gente está terminando esse culto. Para alguns é só uma reunião, mas para aqueles que entendem o que Deus está fazendo aqui, é a noite em que Deus está fazendo algo novo nascer sobre você. Feche teus olhos em nome de Jesus. 1 João 5,4 diz: e essa é a vitória da fé. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Feche teus olhos em nome de Jesus. Eu quero te convidar agora a lançar sobre Ele toda a tua ansiedade. De olhos fechados, adore Ele com tudo que você pode. Essa é a parte da história que nem sempre a gente leva em consideração. Os gigantes não cairão do nada, as muralhas não cairão do nada, as tempestades não cessarão do nada, os ataques não cessarão do nada. Pastor, o que eu preciso fazer então? Simples: permanecer no lugar que Deus colocou você. Deus te deu uma família? Então não importa o que se levante contra, irmão, continue no lugar que Deus colocou você. Deus te deu um ministério, Deus te deu uma empresa, Deus te deu um business, Deus te deu uma visão, Deus te deu uma ideia. Permaneça no lugar que Deus colocou você, porque as coisas não cessam do nada, mas quanto você permanecer, há esperança. Agora, se você recuar, a palavra diz: olha, nós não somos como aqueles que voltam atrás. Nós colocamos a mão no arado e certamente permaneceremos de pé, porque Deus é por nós e vai se cumprir o que Ele prometeu. Agora a gente precisa crer e confiar e descansar e permanecer. Eu não sei se faz sentido para alguém aqui, ou se faz sentido para alguém aqui, mas eu sei que em algum momento da tua história essa mensagem pode fazer todo sentido. Talvez do teu lado está sentado alguém que está vivendo o maior romper da sua história, mas pode ser que do lado tem alguém que está vivendo um momento de indecisões, de definições. Antes da gente começar o culto, um voluntário chegou para mim e falou: pastor, eu vi que você postou uma conversa sua com o Kezinho do WhatsApp, e ela falou que hoje seria uma noite de cura. Cara, isso é muito poderoso, isso é igreja, irmão. A gente expressa no virtual, mas não existe igreja local sem gente, comunidade, não existe, isso é uma ilusão. E ele falou: pastor, eu recebi aquilo porque eu preciso de cura hoje. Aí eu subo para pregar e aí a minha mente fala: está tudo dando errado, está tudo sendo desafiador, mas o meu espírito fala: existe alguém que precisa de cura. Derrama uma palavra de vida essa noite, derrama aquilo que eu derramei sobre você. Renovo ao cansado, direção ao perdido, cura ao enfermo, liberdade ao cativo. Anunciar a boa nova do Senhor, anunciar o ano aceitável do Senhor. Sabe, a gente precisa entender que
Não dá para viver milagres se a gente não dá passos de fé. Milagres são reativos, irmão. A mulher do fluxo de sangue precisou romper no meio da multidão e se expor à morte para ser curada. Aquele cego que gritou: ei, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A Bíblia diz que os discípulos tentaram calar a voz dele, e ele gritava ainda mais alto. Aquele homem paralítico que foi colocado por cima de um telhado, abriram espaço e colocaram ele na frente de Jesus, como se estivessem dizendo: não tem como você fingir que esse cara não está aqui. Ele precisou viver, ele viveu milagres, mas ele precisou dar passos de fé. Homens que iam atrás de Jesus, multidões que enfrentavam o sol, enfrentavam a fome, enfrentavam desafios. Jesus está do outro lado do rio, as pessoas atravessavam. Jesus agora está indo para tal cidade, as multidões seguiam. Por quê? Porque para viver milagres, você precisa dar passos de fé. Uma fé ativa libera milagres reativos. Uma fé ativa libera o sobrenatural. Você dá um passo, o céu se move. Você dá um passo, o céu se move. Pastor, e se eu ficar onde eu estou? Irmão, tem uma historinha, eu já contei ela aqui. Você já deve ter ouvido em algum lugar. Alguém está recebendo algo de Deus essa noite? A historinha do muro. O cara está no muro, vocês estão recebendo? Glória a Deus, que bom que vocês estão aqui. O cara está em cima do muro e ele começa a ficar intrigado, porque do lado do céu está Jesus e os anjos falando: ei, vem para cá, cara, vem para cá, sai daí, vem para cá. E do outro lado ele olha, está Satanás e os seus demônios lá completamente apáticos. E depois de um tempo ele começa a ficar incomodado, ele vira para Satanás e fala: ei, do lado do céu eles estão aqui fazendo de tudo para que eu possa ir para lá, e por que vocês não estão preocupados? Ele falou assim: porque eu sou o dono do muro, você já está onde eu desejava que você estivesse. Entenda isso, irmão, em nome de Jesus. Não há neutralidade no reino. Omissão também é uma posição. Então viver apático em relação às suas promessas é como viver sem promessa alguma. Viver apático em relação ao teu chamado é como viver sem chamado nenhum. Viver apático em relação ao que Deus prometeu é como se Deus não tivesse prometido nada. Essa é a noite, irmão, da gente chegar para Deus e falar: Deus, me desculpa se eu olhei para os gigantes mais do que eu olhei para você. Me desculpa se eu olhei para os problemas mais do que eu olhei para a promessa. Hoje é a noite da gente ressignificar algumas coisas. Da gente não só falar da boca para fora, mas a gente crer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmão, quantas coisas a gente enfrentou essa semana? Essa semana foi loucura. Teve uma hora, eu não sei se você já viveu isso, que as notícias ruins nem te incomodam, você já começa a achar graça. Aí a pessoa fala assim: você está rindo? Sei lá, deve ser de nervoso, irmão, porque eu nem perguntei mais, só não tem mais nada que pudesse acontecer, porque acontecia. Aí teve o lance do bombeiro, aí, não, aqui a gente vai resolver. Agora tem negócio do permit, a gente vai resolver. Agora tem negócio não sei o que, vai resolver. Aí chega hoje, eu estou numa reunião com pastores de 20 países diferentes. Eu comentei com vocês há um tempo atrás que teria essa reunião. Aí daqui a pouco chega a notícia: olha, cortaram a luz da igreja. Eu falei: sangue de Jesus. Aí liga para a empresa de luz: a luz está paga. Aí, mano, o eletricista foi aí, foi. E aí, conseguiu resolver? Não, ele foi embora porque estava sem luz. Eu falei: irmão, um eletricista ir embora porque está sem luz é igual o cozinheiro ir embora porque não tinha almoço. Pô, você está aqui para isso, irmão. Alô? Ajuda a gente. O único cara que podia resolver. Aí você fala: mano, não tem mais nada que pode acontecer. Pode. Começa a atacar minha sinusite, eu estou com essa voz aqui de pato rouco. Eu falei: vai acontecer, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Tem dias que são desafiadores, mas qual é a nossa certeza? A nossa história não é uma foto. A nossa história é um filme. Essa igreja não se resume a uma noite. O teu casamento não se resume a uma briga. Os teus filhos não se resumem a um tropeço. A tua empresa não se resume a um momento difícil. A tua promessa não se resume a um pecado. Entenda isso em nome de Jesus. Às vezes a gente olha para algo que é temporário e fala: isso aqui determinou a minha história. E Deus está falando: não. Existem palavras de vida eterna que determinaram a tua história. Palavras de vida eterna. Você dá um passo e os céus se movem. Efésios 3:20 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Que poder é esse, pastor? É simples, é o mesmo poder e espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, habita em você. Então dentro da tua casa, você pode declarar isso comigo, diga: na minha casa, diga: está disponível poder de ressurreição. Diga: não existe nada que aos meus olhos pareça morto,
e Jesus não possa ressuscitar. Irmão, entende isso, em nome de Jesus. Isso é libertador. Entenda isso. Parece um pouco forte, mas a gente precisa entender essa realidade. O inferno odeia você. O inferno odeia sua família. O inferno odeia suas promessas. Então o que ele sempre vai tentar fazer? Parar você, destruir sua família e fazer você desacreditar nas suas promessas. Tudo aquilo que ele se empenha está diretamente ligado àquilo que ele odeia. Cara, isso é muito forte. Pega esse nome de Jesus, irmão. Tudo aquilo que o inferno se empenha está diretamente ligado ao que ele odeia. Agora sabe qual é a boa notícia? Tudo aquilo que os céus se empenham está diretamente ligado àquilo que Deus ama. Deus ama você. É por isso que nada foi capaz de separar você dele. Deus ama seus filhos. É por isso que nada foi capaz de separar seus filhos dele. Deus ama a tua família. É por isso que nada. Romanos 8, a gente declara isso tantas vezes. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação foi capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você está comigo? Diga amém. Sabe as promessas que você carrega, a família que você tem, quem você é. Eu tenho uma palavra para você e o instrumental pode vir no que eu estou finalizando. Não tenha medo. Não fala isso não que eu vou direto, hein? A gente tem que ensaiar, inclusive. Quando eu falar isso, você tem que fazer. Vocês são muito espontâneos, gente. Eu estou quase terminando, gente. Não tenha medo, Josué 1,9. Não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Don't give up. Estou no meio da reunião lá, recebendo as notícias. Cara, teve o lance da luz, teve isso, teve aquilo. Aí, do nada, alguém me manda mensagem. O louvor me ajudou. Do nada, alguém manda mensagem. É muito bom, gente, é muito bom você caminhar ao lado de pessoas apaixonadas por Jesus também. Você é novo na fé, entenda isso. O evangelho é perfeito para pessoas imperfeitas. Não tem ninguém perfeito aqui, amém? Começando por mim. Mas é muito bom caminhar com quem é apaixonado por Jesus, porque no momento que você mais precisa, vai liberar uma palavra de vida sobre você. Aí eu estou lá no meio desse turbilhão, aí chega um jovem e manda aqui: pastor, eu estava orando aqui e senti de compartilhar com você. Salmo 91, um dos mais lidos, e talvez 90% de todas as Bíblias abertas dentro, distantes de casa, que nunca foram lidas, estão abertas nesse salmo aqui. Você lembrou da casa da avó ou de alguma casa? Ok. Salmos 91, na nova linguagem, na nova tradução da linguagem de hoje, diz: a pessoa que procura segurança no Deus do Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus e eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite e nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 possam morrer ao seu lado, 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados, porque você fez do Senhor o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá. A violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas, porque Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e eu protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. E quando eles me chamarem, eu responderei, e eu estarei com eles nas horas da aflição. Eu os livrarei e farei que vocês sejam respeitados, e como recompensa eu lhes darei vida longa, e eu mostrarei que eu sou o seu Salvador. Você pode aplaudir no seu lugar, você pode glorificar Ele mais forte. Quero pregar hoje. Eu queria convidar pelo menos uns 10 pentecostais, alguém apaixonado por Jesus. Tem algum incendiário comigo aqui? Eu preciso de pelo menos 30 incendiários. Eu queria fazer um convite: quando a palavra tocar você, fica de pé no teu lugar, celebra, irmão. Tem alguém que nunca viu alguém queimando por Jesus e vai aprender a queimar vendo você. Você está comigo? Diga amém. A gente tem que
tem esse ambiente de preservação e celebração da glória e da presença, que faça com que o inferno se constranja com a alegria que nós temos no nosso Salvador. Você está comigo? Diga amém. Eu quero pregar sobre um Deus que nos surpreende. O tema da mensagem de hoje é: Deus está pronto para nos surpreender. Não tem ninguém que quer ser surpreendido, não. Deixa eu pregar para esse lado. Deus está pronto para nos surpreender. Alguém crê nisso? E sabe o que é melhor? Para você que não crê nisso, fica mais fácil de Deus surpreender você. Baixas expectativas não significam que Deus vai deixar de ser o que Ele é, porque eu espero que Ele faça menos do que Ele normalmente faz. Deus não é do tamanho da minha fé, mas o que eu vou viver faz com que eu tenha uma experiência que é proporcional ao que Deus está sempre pronto para fazer. André, eu não entendi, ficou confuso, eu vou te explicar. Deus é o Deus do impossível, é o Deus do sobrenatural, é o Deus que ressuscita mortos, é o Deus que cura enfermos, é o Deus que liberta cativos, é o Deus que provê no tempo da crise, é o Deus que prospera mesmo quando todo mundo diz que não. Isso é quem Ele é. Agora eu vou acessar do quanto Ele pode e do que Ele é à medida que eu tenho expectativa que Ele faça. Uma igreja com uma expectativa natural não consegue experimentar os feitos de um Deus sobrenatural. Irmão, eu já tive a oportunidade de pregar em várias igrejas, e eu já entrei em igrejas que me constrangeram pela fome, e eu já preguei em igrejas que me constrangeram pela ausência dela. Teve igrejas que eu já saí de lá perguntando: por que me trouxeram aqui? Porque do início ao final do culto não existe uma expectativa, nem uma fome para que Deus faça. Irmão, se a gente se reunir sem fome para que Deus faça, não tem nem sentido a gente se reunir. Fique em casa, coloca um documentário ou qualquer coisa do tipo, vai ter o mesmo nível de manifestação da presença que um auditório cheio de pessoas que creem em Jesus, mas não se movem como se crescem. A gente já falou sobre isso, as bases de um ateísmo prático. O que é um ateísmo prático? É alguém que crê que Deus existe, mas vive como se Ele não existisse. Como assim, André? Eu creio que Deus cura, mas quando a doença chega, eu me porto como se Ele não existisse. Eu creio que Deus provê, mas quando a crise financeira chega, eu me porto exatamente como alguém que se porta como se Ele não existisse. Qual o sentido, irmão, de uma crise financeira trazer na minha casa um desespero que é similar ao que acontece numa casa que não crê no Deus que eu creio? Qual é o sentido de uma doença trazer sobre a minha casa uma instabilidade que é similar ou às vezes maior do que traria numa casa que tem pessoas que não creem no Deus que eu creio? Faz sentido? Quando eu estava internado, e o médico que cuidou de mim está aqui, então ele não vai me deixar mentir sozinho. É só uma piada sem graça, no Brasil funciona. Bom, quando eu estava internado, irmão, eles queriam antecipar em alguns dias a minha alta. Pastor, você está reagindo muito bem, a gente deve te liberar uns 4 ou 5 dias antes. Eu falei: não tem como. Estou mentindo, cara? Não tem como. Eu preciso terminar os capítulos do livro. E cara, Deus está falando tanto comigo aqui. Acho que faltavam 4 capítulos. Eu estou escrevendo um por dia. Eu preciso terminar esse livro, porque esse livro vai tocar e curar muita gente. Então entende, irmão, a maca de um hospital pode ser o cenário para o novo de Deus, ou pode ser o final da minha expectativa e da minha história. A maca é o cenário, como eu me porto é o que define. A fornalha era o cenário, como aqueles homens se portaram é que definiu a história. A cova dos leões era um cenário. Homens foram estraçalhados ali, alguns viram leões fazerem jejum porque estavam ali. Fornalhas, irmão, estava tão aquecida que os soldados que levaram aqueles homens até aquele lugar foram queimados pela potência daquele fogo, aquecida várias vezes mais. Mas aqueles que confiaram no Senhor dançaram com Ele no meio do fogo. O fogo não é o problema, o fogo é o cenário. Os leões não são o problema, os leões são o cenário. Os gigantes não são o problema, os gigantes são o cenário. Você está comigo? São o cenário. Já preguei sobre isso. Se alguém não ouviu, guarda essa chave. Essa chave pode sustentar o teu coração com esperança no meio de uma crise. Os gigantes e os problemas não são um problema. Os gigantes e o problema são só a plateia. O gigante viu, guarda isso, irmão. O gigante viu um exército inteiro recuar quando ele apareceu, mas ele não viu o que aconteceu depois que Davi chegou. Por quê? Porque a chegada de Davi foi o final da história dele.
perguntou para o gigante o que aconteceu. Davi se posicionou e that's it. Tem gigantes que ainda não saíram porque a gente ainda não se posicionou. Aquele gigante gritava: existe alguém no meio desse exército capaz de me enfrentar? A voz dele ecoava, era ouvida, todos sabiam quem ele era. Mas depois que Davi chegou, aquela voz foi calada. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Tem vozes que não têm se calado contra você, porque alguns posicionamentos que você precisaria ter, você ainda não teve. Você acha que não tem vozes que vêm contra o nosso ministério, contra a nossa vida, contra a nossa história? Você acha que não tem momentos em que, se a gente der uma brecha, o desânimo entra? Você acha que não tem momentos em que o cansaço tenta parar? Você acha que é sempre fácil? Não, irmão, não é fácil. Deus nunca disse que seria fácil. Deus nunca disse que seria fácil. E a verdade é que quanto mais a gente cresce, maior ficam os desafios, as tempestades, mais quente ficam as fornalhas. Mas a gente está diferente. O André de 15 anos atrás é diferente do André de hoje. Você é diferente de você daqui a 10 anos. Alguém está comigo? Diga amém. Então o tema da mensagem de hoje é: Deus está pronto para nos surpreender. Você pode declarar isso? Diga: eu creio que Deus está pronto para nos surpreender. Salmos 125 diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. Sabe o que eu acho interessante? A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor não se pode abalar. Guarda isso, irmão. Você está comigo? Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se pode abalar. Mas não significa que o inferno não tente abalar. O fato de Deus não poder parar, do inferno não poder parar você, não significa que ele não tente. E tem muita gente confundindo a tentativa do inferno como se fosse uma ausência do cuidado de Deus. Pega isso, irmão. Deus se esqueceu de mim. Por quê? Porque eu estou vivendo uma crise. Irmão, não confunda a tentativa do inferno de te parar com a ausência do cuidado de Deus em proteger você. Deus nunca disse que o inferno não vai tentar te parar. Ele disse que o inferno não vai poder te vencer. É completamente diferente. É completamente diferente. O inferno tentou parar Jesus, mas Deus trouxe ele da morte. O inferno tentou parar Davi, mas Deus fez com que ele vencesse o gigante. O inferno tentou parar os apóstolos, mas até aqueles que foram decapitados, irmão, ainda hoje falam e estão na eternidade com Deus. Então entenda, o final de uma história natural não significa o final de uma história com Deus. Primeiro mártir da fé, existia uma glória sobre o rosto dele, a face dele resplandecia, porque a glória de Deus estava sobre ele. Aquelas pedras finalizaram uma história natural, mas a glória de Deus sustenta ele na eternidade até hoje. A Bíblia diz, irmão, que se a nossa expectativa em Deus é só para esses dias, de todos os homens, nós somos os mais dignos de compaixão. A gente quer usar a fé como um amuleto para prosperar. Quantas igrejas que só pregam sobre um Deus de transbordo financeiro? Pastor, mas ele não é um Deus de transbordo financeiro? É, mas não acessa só isso do caráter dele. Ele é um Deus pleno. Tem igrejas que só falam de milagres de cura. Algumas delas você já deve ter visto em algum canal de televisão, você passa, é só cura. O problema é que quando eu conheço Deus como um Deus que cura, mas não me apresenta um Deus como um Deus de relacionamento, eu começo a olhar para a igreja como uma farmácia, eu começo a olhar para o sangue de Jesus como um remédio, e eu só vou quando preciso. Deus não quer uma relação de uso com você, Deus quer um relacionamento com você. Eu tô doente, eu vou naquela igreja, lá tem cura. Eu tô falido, eu vou naquela outra igreja, lá eles têm uma campanha de empresários, tem muita gente que prosperou quando foi lá. Não coloque Deus numa caixinha. Ele é o Deus que cura, que restaura, que salva, que liberta, que prospera, que transforma, que nos guarda, que provê. E aqueles que confiam nele são como os montes de Sião. Romanos 5,5 diz: e a esperança não nos decepciona. Você pode declarar isso? Diga: a esperança não me decepciona. A minha fé não está firmada em homens nem em circunstâncias. Minha fé está firmada num Deus que é inabalável. Sabe uma coisa interessante? Eu queria compartilhar isso com você, que é um princípio fundamental da igreja, mas eu queria que você olhasse a partir dessa perspectiva.
Quantos aqui creem que o diabo, ele é um derrotado? Levanta a mão, por favor. Acredito de verdade, ele é um derrotado. Amém. Irmão, o problema é que às vezes a gente está esperando que Jesus vença algumas coisas que a gente está enfrentando, quando na verdade a gente só precisava trazer à memória que Jesus já venceu até aquilo que a gente ainda vai enfrentar. Então pega isso. Quando eu estou com medo é porque existe uma dúvida: será que eu vou passar por essa situação? Será que eu vou conseguir vencer essa crise? Será que eu vou conseguir passar por isso? Irmão, toda dúvida é porque você ainda não sabe qual é o final da história. Mas o que sustenta a igreja e o que traz sentido para sermos quem somos, fazemos o que fazemos, é que nós cremos que Jesus venceu a morte, ressuscitou dos mortos, estabeleceu sobre nós, mediante o seu sangue, a vitória sobre o inferno, sobre o pecado, sobre todo o principado e sobre toda a potestade. Então guarda isso, irmão. Uma dinâmica de fé que torna a nossa jornada mais constante é parar de se questionar se Deus vai vencer o que está se levantando, e é se lembrar que Deus já venceu até aquilo que ainda vai se levantar. Ele já venceu. A Bíblia diz que colocou sobre aquela cruz o escrito de dívida e fez de todo o inferno, principado e potestades, um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. A vitória já aconteceu, irmão. A vitória já aconteceu. Ei, olha para mim. A vitória já aconteceu. O problema é que teologicamente a gente sabe, mas na prática às vezes a gente não acessa essa segurança. Faz isso essa semana. Pastor, o meu negócio está quase falindo, irmão. O inferno já foi derrotado. Pastor, mas o que você me diz em relação a alguém que estava doente, não foi curado e faleceu? O Senhor recolheu para si. O que isso mudou no fato de Deus ser um Deus que cura e que ressuscita mortos? Ele continua também sendo Deus soberano, e a vontade dele, por mais que a gente não conheça, não entenda e não consiga discernir, Ele continua sabendo o que é melhor para mim e para você. Os caminhos dele são mais altos que os meus, os pensamentos dele são melhores que os meus. Eu entendi isso, irmão. Pastor, eu conheço pessoas que oraram. A gente perdeu um príncipe, cara, de Deus algumas semanas atrás, pastor Drummond Lacerda, um dos mestres que mais me ensinou sobre a palavra da fé. Oramos, confiamos, declaramos. Ele não foi curado. Deus não deixou de ser um Deus que cura porque o Drummond não foi curado. Existe algo na soberania de Deus, irmão, que a gente ainda não consegue acessar, mas na glória entenderemos. Jó está questionando a Deus por que algumas coisas estão acontecendo, e Deus tem um diálogo com Jó que eu acho incrível. Ele fala: Jó, eu até vou te responder algumas dessas suas perguntas, se antes você me responder algumas minhas. Isso é para quem acha que Deus não tem senso de humor. Fico imaginando Deus chamando: eu só estou aqui parafraseando, só estou aqui conjecturando. Isso não aconteceu, ok? Só daqui a pouco tem algum teólogo chato de YouTube que só cresce através de polêmica, falando: André Fernandes cria versículos da Bíblia. Imagina ele chamando lá, ó, os anjos, falando assim: aqui, vem cá, vamos ver como é que o Jó vai se safar dessa. Ô Jó, você está aí? Tô, senhor. Não estou entendendo nada. Tudo bem, meu filho, eu vou te explicar. Só tem uma condição: me responde agora algumas coisas. Tá bom, senhor, pode perguntar. De todas as perguntas que Deus fez para o Jó, mais do que 70% delas a ciência não conseguiu responder até hoje. Ele começa a falar sobre a criação, sobre tudo que ele estabeleceu. E uma das perguntas é tão poderosa. Ele fala: Jó, aonde você estava quando eu estabeleci os fundamentos da terra? Aonde você estava quando eu estabeleci os luminares? Basicamente, num português claro, Deus está falando: Jó, se você não sabe de nada que eu fiz até aqui, não pergunta nem questiona o que eu estou fazendo a partir daqui. Eu sei o que eu estou fazendo. Irmão, a gente precisa deixar Deus ser Deus. Ele sabe o que está fazendo. O problema é que a gente confia que Ele sabe o que está fazendo quando o que Ele está fazendo combina com o que a gente queria que Ele fizesse. Mas a gente questiona quando o que Ele faz não parece com o que a gente queria que Ele fizesse. Isso não é concordância, irmão. Olha para mim, eu quero pregar nessa manhã. Isso é conveniência.
Concordância é quando eu concordo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, mesmo que eu não entenda. Conveniência é quando eu concordo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, desde que o que ele faz seja o que eu queria que ele fizesse. Deus, nós sabemos que o Senhor é soberano e sabe o que faz. Nós nos arrependemos, Pai, por todas as vezes que a gente questionou a Tua vontade ou encarou o Seu não como se fosse falta de cuidado. Nós celebramos cada porta que o Senhor fechou, Pai, não era para a gente entrar. Nós celebramos cada livramento que o Senhor nos deu. Nós celebramos cada aliança que o Senhor desfez. Nós celebramos cada não que o Senhor nos deu, Pai. O Senhor é um Pai bondoso que sabe o que faz. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Para sempre, para sempre, para sempre. Amém. O diabo é um derrotado. Deixa eu voltar nesse conceito. Então, uma chave para ter uma fé inabalável é, ao invés de ficar preocupado com qual vai ser o resultado da próxima luta, é sempre trazer à memória o resultado da última. Irmão, guarda isso. A sua segurança na jornada não está ligada à tua performance atual, está ligada à performance final de Jesus. Não é o que você faz hoje, é o que Ele fez há 2000 anos atrás. Por que eu creio que a minha família vai ser próspera e a gente não vai sucumbir? Por que eu creio que a graça de Deus não pode ser retirada? Por que eu creio, irmão, que quando eu pregar, palavras vão ser como flechas e pessoas vão ser tocadas? Não é pela minha performance do dia, nem pelo sermão da semana, é pela vitória da cruz. Deus me fez nele justiça de Deus. Aquele que não cometeu pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então eu trago à minha memória a vitória que aconteceu no passado, porque ela é a minha garantia da vitória que Deus continua estabelecendo no meu presente, e ela é a minha segurança de que Deus continua sendo vitorioso no meu futuro. Irmão, se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é uma das linguagens que os judeus eles usam muito, mas naquela época ainda mais. É um estilo de linguagem de sempre fazer perguntas. Eles fazem muitas perguntas. Então, se você perguntar, por exemplo, cara, por que você não está? Por que você não veio ontem? A pergunta dele é, mas por que você sentiu minha falta? Estou dando um exemplo aqui. Tem sempre uma pergunta que tenta extrair de você o melhor. E existem algumas perguntas que, por mais que elas sejam perguntas, elas carregam em si mesmas as respostas. Essa indagação, imagina você no meio de uma crise, trazendo isso à tua memória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai tentar vasculhar, irmão, e você vai perceber que se Deus é por você, não tem nada nos céus, na terra ou debaixo da terra que pode ser contra você. Essas perguntas são para trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. É como o salmista está falando: eu levo meus olhos aos montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do meu Senhor. O meu socorro vem no Deus que fez os céus e a terra. Então o que eu quero compartilhar com você, pega isso, irmão, é que tem muitas respostas que você não está tendo no momento de crise por conta de perguntas que você não está se fazendo em meio a elas. Quando vier a crise, feche teus olhos e se pergunta: se Deus é por mim, quem será contra mim? Isso vai te dar confiança no Senhor. Agindo Deus, quem impedirá o seu agir? Em outro momento a Bíblia diz: se Ele nos entregou o seu único filho, não nos dará também com Ele, juntamente e de graça, todas as demais coisas? Eu fico imaginando eu num momento de crise, se eu questionasse Deus, por que eu estou no hospital? Deus fala na palavra: filho, se eu dei o meu único filho por você, você acha que eu também não vou te dar de graça todas as demais coisas? É como se Ele falasse: eu já provei até onde eu vou. Você ainda está perguntando? Eu já provei. Qual que é o limite para a criação? Quem é pai vai entender. Qual que é o limite de desapego da criação? Qual que é o último nível? Irmão, você pode abrir mão de nação. Todo mundo está aqui já fez isso. Você pode abrir mão de aliança. Alguns de nós, isso é loucura, tá? Só abrir um parênteses, não faça isso. Mas alguns de nós, por algum motivo, abriram mão de relacionamento com os pais. Pastor, mas o meu pai errou. É um mandamento com promessa. Ok?
mandamento com promessa: perdoe o seu pai e ame o seu pai. Mas ele me feriu. Eu estou falando isso porque eu sei que tem muita gente aqui que não consegue liberar e por isso que não consegue romper. Você está preso no velho, não fica com expectativa do novo. Fecha parênteses. Então entende isso, irmão. Cara, isso é muito poderoso. A gente tem que ter esse entendimento. Cara, a única coisa que a gente não é capaz de desapegar é de um filho. Você troca de nação, de aliança, você pode até ficar de mal com seus pais, você abre mão de patrimônio, mas é impossível a gente abrir mão de um filho. E o que eu acho poderoso, cara, é que a Bíblia não diz que Deus abriu mão do primeiro filho, não diz que Deus abriu mão do melhor filho, não diz que Ele abriu mão do filho mais velho. A Bíblia diz que Ele abriu mão do único filho, não tinha outro. Ele pega o único filho e fala: eu entrego ele para ter você de volta. Irmão, João 3,16, se a gente for traduzir na linguagem de hoje, João 3,16 está dizendo: porque Deus amou você de tal maneira que Ele aceitou a ideia de perder Jesus por um tempo, mas não aceitou a ideia de perder você para sempre. Isso é João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que nos entregou o seu único filho. Único. Não tinha reserva, não tinha backup, não tinha similar, não tinha outros. Ele pega o único e entrega para ter você. É por isso que essa afirmação, que vem logo depois de um questionamento, é tão poderosa. Ela fala: se Ele deu o único filho dele, não nos dará também, juntamente e de graça, todas as demais coisas? Você está comigo ainda? Diga amém. Então, irmão, conselho: viva a partir da vitória, não a partir das dúvidas. Confie no que a palavra diz e duvide das suas dúvidas. Isso é muito poderoso. Às vezes a gente duvida da palavra e confia nas dúvidas. É tão simples. A palavra diz que em Cristo eu sou mais do que vencedor. Então é isso, irmão, that's it. Na palavra, na Bíblia, a gente acredita até na capa. Se tiver escrito lá, revisada e atualizada, eu acredito que alguém revisou e atualizou. Amém? Se tiver lá o CNPJ dizendo que ela foi impressa em Barueri, eu acredito, irmão, foi impresso lá. Quem dirá os fundamentos que ela carrega? Então eu creio no que a palavra diz e eu duvido das minhas dúvidas. Será que vai acontecer? Não, já aconteceu. Será que Deus vai fazer? Não, Ele já fez. Deus já está no meu futuro, só está esperando eu chegar. Será que vai se cumprir? Não, em Cristo já se cumpriu, eu só preciso acessar. Será que Deus pode? Ele pode todas as coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Será que eu vou vencer essa doença? Não, eu não vou vencer. Jesus já venceu, certamente. Ele levou sobre si todas as nossas doenças e enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Alguém pode, pelo amor de Deus, celebrar esse amor furioso? Nós já fomos sarados. Nós já fomos sarados. Já aconteceu, irmão. Já aconteceu. Já aconteceu. Você sabe qual é o papel de um pregador? Tem muita gente se perdendo, querendo criar novas revelações, um novo evangelho. Irmão, o nosso papel é só lembrar o que nunca deveria ser esquecido. Não venha com expectativa de que eu fale algo novo. Eu só estou aqui para lembrar do que a gente nunca pôde esquecer. É por isso que às vezes a gente se perde. Tem pregadores que se perdem porque chega num tempo, se o cara não tiver alegria em poder compartilhar isso, ele fala: cara, tem que ter alguma coisa nova, eu preciso ter alguma nova revelação. Não é possível que seja só isso. É tão simples que a gente fala: não, está complexo, deve ter alguma coisa. Eu entendi errado. É isso. Deus me amou de tal maneira que entregou o seu filho, e eu preciso corresponder esse amor para reinar com Ele na terra e depois na glória. É só isso? Não, deve ter alguma outra coisa. Não tem. É isso. Deus amou você de tal maneira que entregou tudo que tinha para ter você de volta. E quando você tem a revelação disso, deixa de ser menino e agora se torna um herdeiro com acesso a tudo. Romanos 12:2 diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Isso é muito poderoso.
se a gente meditar só nesse versículo por um mês, todos os dias, você vai ver como que vai mudar muita coisa na tua jornada. Começa o teu dia com esses 3 pilares. Alegre-se na esperança. Aí você pega 5 minutos e fica se alegrando na esperança. Deus me amou de tal maneira que Ele entregou Jesus para me ter de volta. Eu sou dele, Ele é meu. Começa a trazer a memória o que te dá esperança. Deus é justo, poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu já pedi ou pensei. Deus é um Deus que me surpreende a cada dia. A paz dele excede todo entendimento. O cuidado dele me mantém num lugar seguro. Ele é o meu refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Aí você terminou de meditar na esperança, você persevera, irmão. Você persevera com paciência na tribulação. 5 minutos agora. Eu estou dando conselhos práticos, ok? Pode fazer parte do devocional de alguém aqui. Paciente na tribulação. Pai, esse não é o final da minha história. Eu não vou colocar um ponto final se o Senhor ainda está escrevendo. Eu creio que tem capítulos que eu ainda não vi, tem milagres que eu ainda não vivi, tem cenas que eu ainda não experimentei. Pai, eu creio e eu entendi. A minha história não é uma foto, a minha história é um filme. A minha crise não define quem eu sou, o meu momento não define quem eu sou. E eu vou permanecer de pé, eu vou permanecer confiante, eu não vou parar. Eu coloquei a mão no arado, não vou olhar para trás. Eu não sou como aqueles que, tendo começado, eles desanimam e se perdem. Eu sou daqueles que permanecem e são salvos. Aí depois disso você começa a perseverar em oração. Libera a palavra sobre o seu dia. Eu declaro o nome de Jesus, uma janela de milagres se abrindo sobre a minha casa. Eu declaro o nome de Jesus, o novo de Deus desenhando a minha história. Eu declaro o nome de Jesus, os meus inimigos se confundirão, virão por um caminho, por 7 fugirão. Eles se degladiarão. Eu vou estar no campo de batalha, mas nem vou precisar tirar minha espada. O Senhor é quem luta minhas guerras. Não vai ser fácil, mas eu sei o final da história. Vai terminar tudo bem. O sangue de Jesus já me lavou, o sangue de Jesus já me purificou, o sangue de Jesus já me justificou. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou salvo, justificado, livre de toda condenação. Eu sou filho, cabeça e não cauda. Eu sou livre, livre, livre. Persevera na oração. Isaías 64. Eu falei que eu queria pregar hoje sobre esperança, irmão. Alguém está recebendo algo nessa manhã? Isaías 64. Que eu vi, Jesus. Muito bom. Isaías 64:4 diz assim: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, Senhor, que trabalha para aqueles que nele confiam. Em outras versões diz que trabalha para aqueles que nele esperam. É interessante porque vários deuses são cultuados em várias culturas, mas não tem nenhum Deus que se fez criação, que enfrentou a morte e que voltou para contar a história. André, você tem alguma coisa contra o Deus tal? Nada. Nada. Inclusive, se ele quiser voltar para conversar comigo, ele pode voltar. Ah, não tem como? Ah, entendi. Você tem alguma coisa contra Buda? Nada. Só que ele não voltou da morte para falar mais nada depois que foi. Você tem alguma coisa contra fulano ou beltrano? Nada. De verdade, eu não tenho nada contra. Mas só o Deus que eu creio voltou da história para falar com a criação, ascendeu aos céus e vai voltar para buscar aqueles que nele esperam. Essa é a nossa alegria, irmão. Essa é a nossa confiança. Essa é a nossa base de segurança. Ele volta, ele volta, ele volta. E falei, eu estou indo para o Pai. É necessário. Se não fosse assim, o Espírito não viria sobre vós. Permaneçam. Só que tem um homem naquela sala que, por sinal, abre parênteses, a sala foi invadida por Jesus sem que ele abrisse uma porta, ok? Ele transpassou a parede, chegou no meio deles, todo mundo: você voltou? Fico imaginando Jesus falando: eu falei que ia voltar.
Não é louco isso? Ele fala, eu vou passar por isso. Aí quando chega a cruz, todo mundo desespera. Ele já tinha dito que passaria. Isaías antecede Jesus, já falava a respeito de coisas que não haviam acontecido. Salmos, irmão, tem uns salmos que falam, cães me rodeiam. Cães me rodeiam. Estão rindo de mim. Salmos. Jesus, que vem da linhagem de Davi, gerações antes, a palavra já falava a respeito do que ia acontecer. Então Jesus está vivendo o que a palavra já disse que ele viveria. Ele está passando pelo que a palavra já disse que ele passaria. Ele enfrenta a morte e volta para contar a história. E ele já disse que voltaria. E ainda assim a criação olha e fala, ué, você voltou? Ele fala, voltei. Mas é você mesmo? Um deles questiona. Ele fala, então vem e vê. As feridas ainda estão aqui. Aí Tomé coloca o dedo na ferida. Tomé sente a ferida e crê. E aí tem algo poderoso, irmão, que Jesus compartilha. Felizes são os que creem sem ver. Felizes são os que creem sem ver. Então, os céus se abrem, Jesus ascende aos céus. E a Bíblia diz, a minha e a sua, diz que os discípulos ficam olhando para os céus como se esperassem alguma coisa acontecer. E aí os anjos perguntam, por que vocês olham para os céus? É quase como se eles dissessem, o que vocês estão esperando? Vocês não entenderam? Agora é com vocês. Vocês são o Jesus que ficou na terra. Vocês são a esperança da glória. Vocês são, irmão, Paulo diz, um mistério que foi oculto por épocas e gerações. A mim foi dado a alegria de poder compartilhar. E esse mistério é Cristo em vós, a esperança da glória. Feche teus olhos, recebe isso, irmão. Cristo em nós, a esperança da glória. Os nossos filhos vão ter esperança na glória quando verem Cristo em nós. Nossa família, aqueles que questionam o fato da gente ser crente, como se ser crente ou evangélico fosse algum aferidor de valor, irmão. Não é porque a gente é evangélico ou crente, não é porque você é da Lagoinha ou ovelha do pastor André. Tudo isso é tão pequeno se comparado ao que de fato está acontecendo. A nossa família vai olhar para a gente e vai ver Cristo em nós. Isso vai se tornar a esperança da glória para eles. Toda a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Passeando pelas ruas de Miami, passeando pelas ruas do Brasil, passeando pelas nações. Cristo dos nossos filhos, a esperança da glória. Mudando a atmosfera quando eles chegarem. Lugares serão diferentes quando os nossos filhos chegarem lá. Salas de aula sendo cheias da glória de Deus. Por quê? Porque alguém que carrega a glória chegou naquele lugar. Mesmo que eles não tenham consciência teológica de tudo que carregam, existe um Espírito derramado sobre nós. E os nossos filhos manifestarão essa presença onde passarem. Nossos filhos como um bom perfume. Nossa casa como um bom perfume. Nossa igreja como um bom perfume. Santo, agradável. Como a gente ministrou aqui durante o Flow Conference, Deus ele não ouve a adoração. Deus ele cheira a adoração. Nossa adoração sobe como um incenso suave e agradável. Cristo em nós. Você pode declarar isso com autoridade? Diga, Cristo em nós, a esperança da glória. E é engraçado porque eu ia começar a pregar agora. Eu vou deixar para... Não, eu juro, aqui, Deus está pronto para nos surpreender. Eu queria só estabelecer alguns fundamentos. Eu não sei se eu ministro isso à noite ou no próximo domingo, mas eu queria que a gente guardasse isso. Declara com autoridade. Diga, Deus está pronto para nos surpreender. Eu recebi uma palavra que mudou a minha vida para sempre. Uma das pessoas que mais me ativou no ministério profético, ele falou, André, nunca esquece disso. O Espírito Santo sempre está pronto.
Isso é muito forte. O Espírito Santo sempre está pronto. Eu não entendi ainda, André. Eu vou te explicar. Ele não precisa de um aquecimento para ser quem é. Ele não precisa de um preparo para manifestar quem é. Ele está sempre pronto. Eu acho que tem uma música, se pedimos, Jesus virá. Não tem uma... Como chuva descerá. Irmão, eu quero que você tenha esse entendimento. O Espírito está sempre pronto. Eu fui ministrar no acampamento sexta-feira e, cara, era glorioso o ambiente que estava ali. Glorioso, glorioso. Eu confesso que eu não queria nem pregar, eu queria só receber. Aí eu preguei rapidinho e tinha algumas pessoas cansadas, já era meia-noite, sei lá, algumas pessoas cansadas já. E eu falei, fica tranquilo, porque mesmo aqueles que não foram tocados pelo sermão vão ser tocados pela presença. A presença vai fazer algo novo nesse lugar. E aí, irmão, é quase como se fosse um interruptor que você liga. Por quê? Porque se o Espírito está pronto, a gente clama e ele vem. Ele está pronto. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, se o meu povo clamar e se arrepender, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você percebe que toda a resposta de Deus nessas palavras são uma reação de Deus a uma ação da terra. Clama e eu respondo. Se o meu povo fizer, é isso que eu farei. Tudo é possível ao que crê. Determinando tu um negócio, sedes firme e a luz de Deus brilhará sobre os teus caminhos. Está lá em Jó, se não me engano. Então a palavra está dizendo, você se posiciona e crê, e clama, e pede, e ora, e declara. O Espírito está sempre pronto para fazer. Você está comigo ainda? Então é isso que a gente vai fazer agora no final desse culto. E Deus vai batizar algumas pessoas aqui com fogo. Irmão, Deus vai aquecer o teu coração. Deus vai aquecer o teu coração. Você não vai conseguir se saciar com nada menos do que a presença dEle. Deus vai começar a aumentar a tua expectativa em toda reunião. E eu não estou falando de culto evangélico, eu estou falando de encontro de filhos, ok? Você vai para uma célula, um GC, você vai orar na tua casa, você vai fazer o teu devocional, você vai entrar nesse ambiente com uma expectativa. Deus vai falar comigo, o Espírito está pronto. Você está comigo? E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!